quando se trata de gastos públicos, nós estamos tratando de orçamentação de orçamento. No Brasil, o nosso orçamento, ele é um orçamento autorizativo, simplesmente autorizativo. O que significa isso? Significa que a elaboração do orçamento decorre muito da vontade política do próprio governo e é apresentado ao Congresso Nacional, tem comissão mista que avalia, que faz, e existe naturalmente ali muitas negociações para a destinação desses orçamentos, do orçamento público. O importante é levar em conta que um orçamento autorizativo, ele não está focado na elaboração orçamentária de acordo com o pensamento e a percepção das necessidades que tem a própria nação. Então, ele é um orçamento frouxo, um orçamento que facilita, até através de desvinculações, de despesas, etc., ele facilita o uso indevido e o desvio de conduta na execução orçamentária. Esse, rapidamente, o primeiro item que eu quero falar. Então, nós temos que, já como consequência desta frente parlamentar, nós temos que lutar para um orçamento cada vez mais impositivo. Um orçamento de execução obrigatória com a criminalização, né, de responsabilidade do executor do orçamento. O executor do orçamento, o agente que executa e cumpre a execução do orçamento, ele tem que ser criminalizado com responsabilidade. Ele tem que ter crime de responsabilidade se não executar o orçamento de acordo com o que está planejado. Então, esse é o esquema dos orçamentos impositivos. A outra vantagem do orçamento impositivo é que a elaboração ocorre também da base da sociedade, a elaboração do orçamento. E quando as partes se somam, ao final, elas interpretam melhor a vontade e os interesses e as necessidades reais dos anseios da população. Então, enquanto se executa o orçamento, ao mesmo tempo se elabora o orçamento do ano seguinte, naturalmente de acordo com os planos plurianuais, etc., que também são do orçamento, e com as regras. É assim nos países, nas democracias avançadas, nos Estados Unidos, na Europa, as principais democracias, todas usam o orçamento impositivo. O nível de corrupção, de desvio de conduta, quando se tem um orçamento impositivo de ponta a ponta, é muito reduzido. A corrupção existe sempre, está com o ser humano, mas em termos de gestão, reduz demais. Então, a corrupção nesses países, nas questões orçamentárias, vocês podem pesquisar, vocês vão ver, é mínima. Então, o orçamento impositivo é fundamental. O outro aspecto que eu quero falar rapidamente, ainda que tem a ver com a nossa frente parlamentar, a transparência, ela é naturalmente a percepção da sociedade sobre a forma como os agentes executores do orçamento estão aplicando os recursos, né? Se estão de acordo, etc. Essa é a percepção. Mas tem outra coisa que é fundamental, mais importante, foi mostrado aqui na sua fala e também aqui no breve apresentação aqui no áudio, no vídeo, e que 13% apenas dos desvios são nocivos ao orçamento, são aquele ativo, que é o desvio do dinheiro para si próprio ou para instituições próprias, enfim, não importa. E que 87% o dano é muito maior, que é o passivo, que é a incompetência. Porque numa execução orçamentária que tem foco em desvio de conduta, o que facilita, que é permissivo, a tendência é que os agentes não sejam excluídos, sejam escolhidos e nomeados de acordo com o objetivo, não com o objetivo da aplicação orçamentária, que é o desejo da nação, e de acordo com o anseio da nação, mas de acordo com a vontade daqueles que querem praticar o desvio de conduta, enfim, a corrupção. Então, com isso, abandona-se a gestão. Abandonando a gestão, quer dizer, os cargos são escolhidos não por mérito funcional. Não existe um mérito funcional. Então,
facilita toda a corrupção e esses cargos que deveriam gerir passam a ter a incompetência, né, de mãos dadas com a má-fé, e aí é o desastre que o Brasil já tem uma grande experiência. Eu queria falar a vocês 2 pontos, porque realmente isso é muito importante. Agora, por outro lado, para a transparência hoje, para esta frente, o último item, já encerrando, presidente, é a questão da tecnologia. A tecnologia é um instrumento formidável que se dispõe hoje para nós fazermos uma gestão transparente do orçamento e de todas as políticas públicas. Por quê? Porque a tecnologia permite isso. O mundo está cada vez mais conectado. O Brasil é conectado. Recentemente saiu uma pesquisa no Ibope que a opinião pública, 70% dos brasileiros só se informam nas redes sociais. Apenas 30% ainda usam outros meios, outros mecanismos. E o aumento disso é muito radical. Nesses próximos 3, 4 anos, os senhores virão com o advento da tecnologia de 5G, de banda ilimitada, de latência praticamente zero, na ordem de milissegundos, o retardo da comunicação, vocês vão ver o que vai haver de investimento em banda larga para acesso de todas as comunidades e estaremos todos conectados. Nós não podemos deixar de impor que os sistemas de tecnologia da informação usados pelo governo sejam cada vez mais integrados. E hoje nós vemos controles muito diversificados, atomizados dentro dos órgãos do governo. E então isso prejudica, não permite uma percepção mais clara do que está acontecendo. Então, a busca da integração dos sistemas é fundamental. Então, esse é o outro aspecto que a tecnologia pode nos ajudar. E vamos, então, trabalhar. Eu gostaria de falar mais uma questão. Por que a frente parlamentar é tão importante? Porque nós temos mais de 30 partidos no país. Quando você tem mais de 30 partidos no país, para comportar meia dúzia de filosofias, de princípios, de valores e de programas partidários, evidentemente, esses partidos não têm significado dentro da sociedade, eles não têm liderança, eles não têm programas definidos. E não tendo programas definidos, nós vemos isso aqui no nosso Congresso, nós temos esses partidos, atrapalha o processo legislativo. Mas não é isso que é o importante. O importante é que cede lugar ao fortalecimento das frentes parlamentares, que têm unidade de pensamento, têm proposta. É que nós vemos frente parlamentar da agricultura, do agronegócio, da agricultura, frente parlamentar evangélica, agora a frente parlamentar da transparência. Então, a unidade que deveria estar dentro do partido passa para as frentes parlamentares. Por isso, esta frente parlamentar também é muito importante. Eu queria só dizer isso rapidamente. Muito obrigado, desculpe.